De volta com o nosso Vida Melhor, com um assunto bem sério, escolhido a dedo, que é a infecção urinária. Uma das doenças bacterianas mais comuns no ser humano, principalmente no sexo feminino. Nós mulheres sofremos, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 50% das mulheres sofrerão com a doença pelo menos uma vez na vida. Tem umas que sofrem muitas vezes na vida, né? Tem gente que tem de repetição, uma atrás da outra. E aí vem aquela dúvida, por que eu tenho isso toda hora? O que eu faço? Existe um tratamento mais eficiente do que eu tenho feito? Para nos ajudar, eu recebo hoje o Dr. Marco Antônio Arapi, que é urologista, médico do Hospital Sírio-Libanês, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, alguém que entende muito, que a gente pode ouvir e confiar. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber, viu? Muito obrigado, Cláudia. Como eu disse, tem meninas, mulheres, sofrendo muito com infecção urinária e algumas com essa repetição, com essa frequência. Por que ela acontece? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, existem muitas causas possíveis de infecção urinária. E quando não existe uma alteração anatômica, uma alteração que seja sempre a que provoca as infecções, normalmente a infecção urinária é uma somatória de várias causas. Imunológicas, infecciosas, eventualmente anatômicas também, atividade sexual e etc. E por que as mulheres têm mais infecção urinária que os homens? Porque a uretra da mulher é mais curta. O homem tem uma uretra mais longa, nós temos inclusive um painel que mostra isso bem. A uretra feminina é um pouco mais curta, a uretra masculina é um pouco mais longa e tem a próstata, que impede a passagem das bactérias e evita a infecção urinária no homem. Então a mulher realmente tem mais infecção do que o homem. E é uma questão mesmo pela anatomia do corpo da mulher, né? A infecção urinária, ela, como você já adiantou, ela pode ter várias causas. O estresse pode ser uma causa da infecção urinária? Ele pode colaborar. A pessoa que tem muito estresse pode ter uma baixa da imunidade e isso colaborar indiretamente com a infecção. Mas pode sim, portanto. Tá. E a infecção, ela traz sintomas. Esses sintomas são muito desconfortáveis, né, Sim. doutor? As mulheres queixam de muitas dores. Quais são os principais sintomas? Depende do tipo de infecção, Cláudia. Tem infecções que são como a cistite, que são infecções menos graves, que costumam provocar ardência, vontade de urinar toda hora. Muitas vezes você tem a sensação de que está com a bexiga bem cheia e vai urinar e tem pouca urina na bexiga. Até infecções mais graves, como a pielonefrite, que podem provocar febre, queda do estado geral. Então, existem tipos diferentes de infecção. Tipos diferentes de infecção. Temos até um quadro aí que também fala bastante, ilustra isso muito bem. A pielonefrite é uma infecção que acontece nos rins, normalmente é mais grave do que a cistite. Tem febre, tem queda do estado geral, pode inclusive ter sintomas mais sérios e pacientes que vão inclusive parar na UTI por causa disso. Mas uma pielonefrite sempre começa com uma cistite ou não? Não precisa ter relação? Não necessariamente, mas na maioria das vezes é uma cistite que foi maltratada e que acaba virando uma pielonefrite. Ela sobe para o rim, Ela sobe para o rim. Tá, tem uma proximidade, né? É ligado. É ligado, a via urinária inteira é ligada. A infecção maltratada normalmente seleciona bactérias e essa bactéria selecionada pode virar uma pielonefrite e pode determinar uma infecção mais séria. Ok. A cistite é uma infecção localizada, é só na bexiga? Só na bexiga. E por isso, normalmente, ela não dá febre, ela dá só sintomas locais na bexiga. Tem uma imagem também, não tem? A gente já mostrou a imagem dos tipos diferentes. Já mostrou. Tá. E tem a uretrite também. A uretrite é uma infecção menos comum, pelo menos no sentido de infecção urinária. A uretrite, hoje em dia, é mais considerada como uma infecção sexualmente transmissível. É que muitas vezes a cistite e a uretrite elas se confundem, porque os sintomas são muito parecidos. Pode ter um pouquinho de sangramento na urina, tanto na cistite quanto na uretrite. Na mulher pode ter um pouquinho de corrimento, inclusive corrimento vaginal, e muitas vezes ele está relacionado à causa da infecção. A uretrite pode acontecer também em homens, então é uma situação que eventualmente a gente encontra no consultório. Então os sintomas são muito misturados, é difícil às vezes saber o que é uretrite e o que é cistite. Mas o tratamento, tanto para cistite quanto para uretrite, é o mesmo? São muito parecidos. O tratamento é antibiótico. Qualquer uma dessas infecções, a gente tem que dar antibiótico. A diferença é que na pielonefrite o antibiótico é dado por mais tempo. Em situações que a pielonefrite é mais grave, o antibiótico a gente prolonga às vezes por 3, 4 semanas. E na cistite, normalmente, 4 ou 5 dias é o suficiente para tratar. Por que algumas mulheres, doutor, têm infecção urinária de repetição? Normalmente por várias causas. Uma das causas é o intestino preso. Mulheres com intestino preso podem ter infecção urinária de repetição. A outra causa possível é atividade sexual. Atividade sexual pode determinar uma infecção na mulher, especialmente quando o parceiro é
portador assintomático de fungo ou de bactéria. E muitas vezes fatores outros, como você mesma falou, o estresse ou, enfim, mulheres que fazem dieta e que, portanto, perdem um pouco da imunidade porque estão perdendo peso, podem também ter infecção urinária. Então, normalmente é uma série de fatores que vêm juntos e que cabe ao médico decidir o que está acontecendo para poder tratar. Se a atividade sexual pode ser uma das causas e o parceiro pode ter bactéria ou fungo assintomático, ele também precisa ser tratado? Esse é um grande erro, entre aspas, que muitas vezes acontece. Muitas vezes a mulher é tratada de forma adequada, trata da infecção, fica sem infecção e depois volta a ter. Muitas vezes o marido ou o parceiro é um portador assintomático e normalmente ele deve ser tratado, especialmente quando a mulher tem infecções urinárias de repetição. Então, se a mulher está tendo, o marido precisa também procurar um urologista. Exatamente. Não é o mesmo médico, no caso? É a mesma especialidade? A mesma especialidade. Pode ser até junto? Pode vir, normalmente eles vêm juntos no consultório. Quando o urologista lembra disso e quando a mulher procura o urologista porque está com infecção urinária de repetição, normalmente ele pergunta, e o seu marido está tudo bem, tá certo? Se não está tudo perfeitinho, traz ele para a gente dar uma olhada junto. Mas e se tiver tudo certo, mesmo assim você diz que pode ter um problema? Porque ele pode não sentir nada. Então ele vem para a gente ver se tem alguma razão para ela ter infecção e ele ser o portador assintomático dessa infecção. Perfeito. Então é legal isso, né? Pensar num casamento, os dois cuidarem da saúde, porque a infecção urinária, se não tratada, pode virar uma pielonefrite. Uma pielonefrite pode evoluir para um quadro mais grave. Sem dúvida. A infecção urinária mal tratada, ela pode evoluir para uma pielonefrite. A pielonefrite, quando não tratada, torna-se uma infecção muito grave e pode, inclusive, virar o que a gente chama de septicemia, que é uma infecção generalizada e existem casos, inclusive, de morte por infecção urinária. Tá, isso é assunto sério, né? É difícil da gente entender algumas normas, por exemplo, quem tem infecção urinária de repetição fica chateado que fala assim, e agora, toda vez que eu sei exatamente o que é, eu tenho que ir no médico para tomar um antibiótico. Mas a gente não pode fazer automedicação, né? Não. Isso é muito arriscado, porque a bactéria pode ficar resistente ao medicamento. A automedicação é errada sempre. A gente deve sempre procurar um médico para acertar o tipo de tratamento, o tempo de tratamento. Não é só acertar o tipo de remédio, é quanto tempo vai tomar, qual que é a posologia, quanto que deve, em miligramas deve ser tomado. E muitas vezes a automedicação, ou por tempo incorreto ou por remédio inadequado, seleciona bactérias mais graves. E aí muitas vezes o paciente volta ao consultório com uma infecção que só responde a antibióticos endovenosos. E aí ele tem que ser internado para ser tratado de forma adequada. E aí a gente sabe que é tudo que a gente não quer, né? O bom mesmo é fugir de um hospital, não é verdade, doutor? Sem dúvida. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar atento aos sintomas. Por exemplo, a gente falou da cistite, que seria... Eu não posso falar que é uma versão mais simples, porque ela é super desconfortável também, né? Mas é uma forma de infecção urinária mais frequente? É a mais frequente. A cistite é a infecção urinária mais frequente, é muito mais comum em mulher, por isso que nós já falamos que a uretra da mulher é um pouco mais curta, e ela não é uma infecção grave, mas ela é muito desconfortável, porque dá ardência, dá vontade de urinar toda hora. Muitas vezes a mulher tem urgência e urge incontinência, ela tem vontade de urinar, sai correndo, mas não dá tempo de chegar no banheiro, acaba urinando. E ela na não calça. passa sozinha em hipótese alguma? Muito raramente ela passa sozinha, normalmente precisa ser tratada. E com antibiótico? E com antibiótico. Tá, tem aqueles remédios que tiram a dor, mas tirar a dor não significa tratar, né? E como a gente está falando de uma infecção, tem bactéria, então tem antibiótico. A gente já deu uma olhadinha aí nos sintomas. Agora, quais são os sintomas da pielonefrite? Que aí, no caso, como tem que ser tomada providências mais sérias? Como você já bem ressaltou, é uma infecção bem mais grave. Ela pode ter dor nas costas, pode ter febre, normalmente tem febre. Queda do estado geral, ou seja, a pessoa fica como se estivesse gripada, cansada, se sente mal, muitas vezes cai pressão, muitas vezes tem sangramento na urina e pode ter inclusive alterações de outros órgãos, como náusea, vômito, o intestino preso ou diarreia. Então é uma infecção que normalmente dá sintomas mais sérios e faz com que o paciente tenha que procurar um hospital rápido. E eu imagino que quem tem uma pielonefrite não fica tendo com frequência de repetição, né? Não, normalmente não. Normalmente não. Agora, eu já ouvi falar também aqui em entrevista que alguns alimentos podem favorecer uma infecção urinária. Tem uns alergologistas que defendem aí que a gente deve evitar alguns alimentos. Isso é verdade? Isso é verdade, é uma verdade parcial. Quer dizer, todo alimento tem, direta ou indiretamente, a chance de influenciar numa infecção. Por exemplo, tem gente que tem alergia a algum tipo de alimento.
se ele comer esse tipo de alimento, ele vai ter uma reação alérgica e essa reação alérgica pode determinar uma infecção. Alimentos que são muito irritativos, como cítricos, abacaxi, limão ou a pimenta, que também pode provocar sintomas parecidos com a infecção, podem determinar uma síndrome que é muito parecida com a infecção urinária, mas que não é a infecção urinária. Então, elas se assemelham, elas se aproximam, mas diretamente é muito pouco comum que isso aconteça. Há um tempo atrás falava-se muito do cranberry, que é aquela frutinha, né, que as mulheres que tinham com repetição para evitar a infecção urinária deveriam fazer uso. A gente até já viu cranberry em cápsulas, tem gente que toma suco de cranberry. Isso ainda é usado, é utilizado? É usado. Em algumas mulheres que têm infecção urinária e que a gente pesquisa e não acha nenhuma causa muito específica, ou seja, não tem nenhuma alteração anatômica, não tem cálculo, não tem nenhuma relação com atividade sexual, muitas vezes o uso do cranberry faz com que ela pare de ter infecção urinária. Isso funciona para algumas mulheres, para outras não funciona tão bem. O problema é que a gente nunca sabe qual que vai funcionar. Então, sempre... E como o cranberry não faz mal, é uma fruta, a gente normalmente sugere que teste naquela mulher que está tendo infecção urinária de repetição. Perfeito. A nossa primeira pauta, assim, nossa primeira urgência é realmente a infecção urinária de repetição, porque são muitas mulheres que falam, que sofrem bastante com isso. Então, eu acho que a gente aprendeu aqui que tem que ser olhado todo o contexto, isso. Inclusive tratar o marido em algumas situações. Isso. Pode evitar com o cranberry. Tem um uso de um antibiótico fraquinho, isso ainda está sendo preconizado? Em mulheres que têm infecção urinária que você não descobre uma causa, um dos tratamentos é a antibiótico profilaxia, que a gente chama. Ou seja, você mantém essa mulher com antibiótico às vezes por 2 ou 3 meses. E isso não faz mal para a saúde dela? Isso não faz mal. Orientado por um médico, para essa mulher que tem infecção, muitas vezes esteriliza a flora da via urinária e ela para de ter infecções como por milagre. Infecção urinária pode ter a ver com a bexiga caída, com a incontinência. Com a incontinência urinária, mas com a posição dessa bexiga depois de parto, etc? Pode. Essa é uma das causas mais comuns. E essa é uma das causas que eu falei que é anatômica, quer dizer, quando a mulher tem infecção urinária e tem incontinência urinária também, muitas vezes a incontinência é a causa da infecção. Então, tratando da causa da infecção, que é a incontinência, a infecção para de aparecer. E aí, para tratar nesse caso, se for a incontinência urinária, é cirúrgico o tratamento? Depende. Existem várias causas de incontinência urinária. Existe a incontinência urinária por urgência, que é uma atividade aumentada da bexiga e que a mulher não tem tempo de chegar ao banheiro, mulher ou homem, tem vontade de urinar, para do que está fazendo e vai no banheiro, mas não deu tempo de chegar, então se urina no meio do caminho. E existe a incontinência urinária esfincteriana, que é a incontinência urinária por falha do músculo de segurar a urina dentro da bexiga. Essa muitas vezes precisa de uma cirurgia para corrigir. Ok, e as mulheres que tiveram parto normal, elas têm mais probabilidade de ter esse problema? Tem, porque com o parto, a musculatura pélvica fica, entre aspas, laceada pela passagem do feto, né? E enquanto ela está com a situação hormonal em dia e tudo, normalmente não tem problema. Depois da menopausa, quando aquele fluxo de hormônios já não é mais o mesmo, existe uma atrofia da musculatura com a idade, ela passa a perder urina de uma forma que não existia antes. Aí ela deve ser investigada por um médico, porque muitas vezes o tratamento disso é cirúrgico. Olha lá. E essa cirurgia é segura, tranquila? Como é que tá? Sim, normalmente é uma cirurgia tranquila. Toda cirurgia tem seu risco, claro, mas o risco é muito menor do que ela ficar com a incontinência urinária o resto da vida. Então... E é melhor fazer o quanto antes ou esperar a situação ficar drástica? Não, normal. A gente sugere que se tem incontinência urinária e não está melhorando dentro de alguns dias, ela deve procurar um médico, porque a correção deve ser feita logo, não deve ficar esperando nada. Doutor, meu tempo já acabou, mas eu tenho uma última pergunta. Existe refluxo de urina? Isso é verdade? Eu vi outro dia no WhatsApp, no Instagram. Existe. É verdade? O que é isso? O refluxo de urina, Cláudia, é quando a urina sai da bexiga e volta para o rim. Isso acontece quando existe uma alteração da válvula entre o ureter e a bexiga. E aí, quando a pessoa faz xixi, a pressão dentro da bexiga empurra a urina para dentro do rim. Isso é detectado em que tipo de exame? Num exame chamado uretrocistografia miccional, que deve ser pedido pelo médico. Perfeito. Bom, a gente vai aprendendo, porque assim a gente já sabe, né? Se não está fazendo o que a gente ouviu aqui, a gente pode conversar com o nosso médico. O importante é investigar, porque viver assim com
Uma infecção urinária atrás da outra, com certeza não é bom para ninguém, isso não te traz qualidade de vida. Muito obrigada, doutor. Agradeço. Uma alegria te receber. Volte mais vezes, muito viu? Obrigado. Doutor Marco Antônio Arapi, você pode entrar no clinicaarapi.com.br, porque tem mais informações, é muito bom a gente aprender, ou até mesmo através do 011-3255-2933. Se quiser mandar um e-mail, marcoarapi@hotmail.com. Obrigada e até a próxima.